Temos aqui vinhos da Quinta do Quetzal, que também vem de encontro à nossa candidatura de Cidade Europeia do Vinho 2026, que o Baixo Alentejo se candidatou e cuja decisão era para ter sido hoje, mas foi adiada para dia 23 de maio, mais uma consequência do apagão. Mas o apagão não apagou os vinhos nem a carne, por isso temos aqui a hipótese de poder degustar quer os vinhos da Quinta do Quetzal, um dos excelentes produtores, entre muitas dezenas, felizmente temos o nosso Baixo Alentejo, e também com o chefe João Morato, um reconhecido chefe que trabalha também como professor na Escola de Hotelaria de Porto Alegre e nos dá aqui também a honra de partilhar connosco os seus saberes, juntamente com as carnes do montado. Eu pedia ao engenheiro Claudino Matos, que é o secretário técnico da raça, para nos explicar aqui um pouco das características da ovelha campaniça e o que a distingue das demais, e nomeadamente para depois podermos provar e no nosso palato reconhecermos os sabores do montado. Engenheiro Claudino, tenha a bondade. Sim, senhora. Então, muito boa tarde. Como dizia o Fernando, eu sou o secretário técnico da raça ovina campaniça, que é uma raça muito antiga, que é originária na Península Ibérica, e hoje em dia o seu solar de excelência é a zona toda do Campo Branco. Portanto, a origem mais recente que se conhece da raça é toda a zona do Campo Branco e todos os concelhos limítrofes. É uma raça que esteve praticamente em vias de extinção e nos últimos 10, 15 anos, através de um trabalho feito pela nossa associação ACOS, que é a Associação de Agricultores do Sul, que tem o livro genealógico da raça, nós começámos a tentar recuperar a raça na medida em que mais criadores, recativar mais criadores para de alguma maneira, explorarem animais desta raça. Hoje em dia, a raça está livre de extinção, temos cerca de 12 mil animais inscritos no livro que nós conduzimos aqui na ACOS, e em termos de características, é uma raça rústica, é uma raça muito bem adaptada às condições agrestes do nosso Alentejo, calores no verão, frios no inverno, muitas, principalmente agora nos últimos tempos, tem resistido às secas sucessivas que têm acontecido, e pronto, é uma raça que está adaptada e obviamente uma raça secular, para chegar desde essa altura até aos nossos tempos, teve que ter uma capacidade de adaptação enorme. E é o que se passa concretamente com este animal. É um animal de pequeno porte, é um animal pequeno. A fêmea adulta atinge normalmente os 45, 50 kg de peso vivo, o macho 60 a 70 kg de peso vivo. Os machos normalmente têm cornos espiralados, as fêmeas, espiralados é em espiral. As fêmeas normalmente não têm cornos ou têm cornos apenas rudimentares. Pronto, em termos de... Pronto, tem uma pelagem de cor hoje em dia branca, outrora eram essencialmente animais de pelagem preta. Eu já vos conto uma curiosidade, eu não sei, temos tempo ou não? Temos. É enquanto que se cozinha o... Temos tempo, pronto. Eu já vos conto uma curiosidade. O tacho já está ao lume. Tá, então vá, então vamos lá ver. Vá. A minha vida tem sido ovinos e caprinos, portanto eu, quando começo, dão-me o palco e depois eu tenho que falar um bocado. Bom, então vamos lá ver. É uma raça de pelagem branca, já foi de pelagem preta, e se calhar os mais velhos que aqui estão presentes certamente conhecem os pelicos e as mantas que se faziam no Alentejo. E os pelicos de cor é que eram? Eram escuros. Isto porquê? Porque os pelicos são feitos a partir da pele, inclusivamente da raça campaniça, e eram de ovelhas pretas. Não é? O que é que aconteceu? A lã, que foi muito valorizada em anos muito antigos, não é? Hoje em dia praticamente não tem valor nenhum, ou começou a perder valor principalmente a partir de meados do século passado.
E então o que é que aconteceu? A lã preta não se pode pintar, não se pode tingir de outras cores. E nós, se formos àquelas fotografias mais antigas, vemos o quê? Vemos os mais velhotes vestidos com samarras, as fotografias eram preto e branco, mas era com samarras escuras, tudo coisas de origem de pele de lã preta. Hoje em dia começou-se com o desenvolvimento das indústrias têxtil e outras coisas que aconteceram ao longo dos tempos, a lã começou a ser tingida e obviamente hoje em dia temos camisolas de lã e feitas de todas as cores. Pronto, ainda não cheguei à carne, já lá vou. Bom, e então o que é que acontece? As pessoas começaram a pensar, então mas vamos lá ver, a lã preta não vale dinheiro, eu tenho que transformar o meu rebanho e começar a fazer lãs brancas. E como é que isto se pode fazer? Através de um mecanismo genético muito simples de explicar. Ou seja, a cor branca, mais corretamente dizendo, a pigmentação branca é dominante em relação à preta, é como a cor dos olhos. Há uns dominantes em relação aos outros. Ou seja, se eu tiver um carneiro de pele branca e acasalar com uma fêmea de pele preta, a descendência sai branca. Então o que é que foi feito nessa altura? Foi feita durante os anos 50, 60, 70 do século passado, inclusivamente com a ajuda do Estado, muitos criadores que tinham ovelhas pretas passaram a ter brancas. Porquê? Porque o Estado começou a distribuir por muitos criadores animais machos de pelagem branca. Ora, um macho acasala com muitas fêmeas e daí ter-se transformado paulatinamente o efetivo preto dos anos 50, 40, do século passado, é efetivo branco, que é a maioria, hoje em dia praticamente 99% do efetivo é branco. Apenas existe um núcleo muito pequeno de ovelhas pretas, sediado numa coisa que se calhar algum de vocês conhecem, numa estação experimental de Valformoso, ali no concelho de Mértola. Bom, de lã estamos falados, vamos falar de carne. Pronto, o borrego campaniça, a ovelha campaniça produz normalmente, outrora era utilizada para produzir lã, era o produto principal, lã. Depois, a seguir, passou um bocadinho para a carne e para o leite. A ovelha campaniça chegou a ser ordenhada para produzir o queijo serpa. Hoje em dia já ninguém faz isso, não é? E hoje em dia o produto principal é o borrego que tem umas características ímpares, que é aquilo que provavelmente aqui com o nosso chefe vocês vão degustar. O borrego campaniça é um borrego que tem um crescimento lento, que acumula normalmente, apesar de ser abatido hoje em dia com 3 meses, 4 meses de vida no máximo, atingindo pesos entre os 20 a 25 kg de peso vivo, dá uma carcaça de ordem dos 10 kg de carcaça, mas é uma carcaça que acumula alguma gordura. E, como nós sabemos, gordura é formosura, gordura dá gosto à carne, a gordura intramuscular, a gordura que estes animais têm, é o que lhe dá algum gosto muito característico, não é? E, portanto, é esta qualidade genuína que nós temos que permite que com a carne de borrego se façam milhentos pratos tradicionais, como o chefe certamente vai dizer, desde o mais tradicional é um ensopado de borrego, que é a coisa mais simples de fazer deste mundo. Até eu, que não sou cozinheiro, consigo fazer um ensopado de borrego. Portanto, de facto, carne de excelente qualidade que, no fundo, reproduz um pouco daquilo que os animais consomem, da pastagem natural que consomem ao longo dos tempos, não é? E durante toda a estação do ano. Pronto, isto já cheira aqui um bocadinho. Eu não sei se há alguma questão, alguma curiosidade que queiram pôr que eu possa satisfazer, terei todo o gosto. Se não, Fernando, não sei se era isto que se pretendia. É uma espécie de porco preto das ovelhas. É, mais ou menos, sim senhor. Não sei se querem alguma questão. Sim. Não há diferença. Não há diferença nenhuma. Não. A questão da pele é apenas uma questão genética. A cor não tem a ver com a genética que comanda todas as outras características. Sim, senhor. Não tem nada a ver, não.
Muito obrigado, engenheiro Claudino, que é o secretário técnico da raça da ovelha campaniça. E agora o nosso chefe Morato pode-nos explicar aqui, já vai cheirando e não conseguimos, nós estamos a transmitir em direto nas redes sociais da comunidade intermunicipal, infelizmente não conseguimos ainda passar o cheiro para as redes sociais. Qualquer dia com a inteligência artificial lá chegaremos, mas por enquanto ainda não vamos chegar lá. Então, chefe Morato, explique lá o que é que está a fazer e quais são as características também da carne enquanto cozinheiro, o que é que consegue extrair daqui, que não consegue extrair de outro, a diferença entre o gado no extensivo e o gado no intensivo. Bem, boa tarde a todos. Obrigado à Simbala aqui pelo convite para mais uma vez estarmos aqui com esta parceria com as carnes do montado. E hoje trazemos uma carne que é ainda das melhores que a gente ainda consegue comer, que é o borrego, juntamente com a vaca e o porco, que são criadas ainda no Alentejo em modo extensivo. Eu costumo dizer, onde mais se vê a diferença, o porco, primeiramente, o porco alentejano, a comparar com um porco branco, não tem nada a ver. Primeiro, diferenças de raça, e depois o animal andar em modo extensivo no campo, no montado, onde ele come bolotas, onde come erva, onde come feno, onde come cereais, não tem nada a ver o sabor depois de uma carne a comparar com o sabor de outra carne que estão nas engordas, são criados de outra forma. Agradecer também aqui ao engenheiro Claudino pela aula sobre o borrego campaniço. Havia aqui coisas que ainda não sabia, essa questão da lã é muito interessante. Que as ovelhas de antes, o campaniço era preto e depois transformaram tudo para branco. Tudo tem os seus queijos na vida. Bem, para falarmos aqui no borrego campaniço, como o engenheiro Claudino frisou e muito bem, é uma carne bastante saborosa. Mas também o borrego é uma carne que a gente não a valoriza muito bem. E vou explicar porquê. Porque nós, nas receitas tradicionais, só em Portugal comemos ou as costeletas ou vai tudo para o ensopado. Basicamente anda à volta disto. Costeletas ou ensopado. E o borrego, tal como o porco, tem peças características que dão bastante sabor e que podem ser feitas de várias maneiras, daquelas que nós já temos, mas que não damos tanto valor. Eu vou falando à medida que vou andando com a receita. Já vou ao ponto dos vários cortes de borrego que podemos utilizar. Eu vinha para aqui, a minha ideia era demonstrar um bocadinho disso, mas devido ao apagão, também o borrego veio um bocadinho mais atrasado, apagou-se aí um bocadinho. Mas vou falando, que é para hoje também temos aqui uma ideia que o borrego dá para mais... Podemos comer borrego, valorizar certos cortes que não o estamos a valorizar. Hoje, trago aqui uma receita que é um cachafrito de borrego com um arroz de forno. O que é isto do cachafrito? O cachafrito é uma receita que é feita no Norte Alentejo, que é de onde eu sou de Porto Alegre, e na zona de Castelo de Vido de Marvão, os judeus, quando lá tiveram, criaram basicamente esta receita. E o que é o cachafrito? O borrego é marinado e depois... Antigamente havia duas formas de cozinhar. Primeiramente até era cozido e depois então era frito. Esta receita servia para duas coisas. A primeira, para cozer a carne, servia quase para purificar, para sangrar, como os animais que eles arranjavam não eram sangrados. Então coziam-no primeiro e depois é que o fritavam e depois também o utilizavam para conserva. Entretanto, os judeus ficaram lá com esta receita e as pessoas foram apanhando daqui e apanhando dali e o cachafrito normalmente naquela zona depois começou a entrar a banha, que é como a gente aqui vai fazer hoje, e foi normalmente faz com borrego, com o cabrito e com o coelho. Está bem? Vamos começar com o arroz, que é o que demora mais tempo. O cabrito, o borrego, eu vou só exemplificar. Vamos começar. O borrego. Partimos o borrego em bocadinhos,
e temperamos com massa de pimentão, sal, alho, louro e um bocadinho de alecrim, ok? E vamos utilizar o seguinte, só uma colherzinha de banha, porco. Neste caso, eu já não vou cozer o borrego porque não faz sentido, mas o que é que vamos fazer? Ele tem que entrar bastante quente, que é para quê? Para selar a carne, ok? E caramelizar um bocadinho. E depois baixamos o lume e então ele depois vai cozinhando, ok? Se calhar convidava-vos a sentar, temos aqui cadeiras aqui à frente para poderem depois degustar um bocadinho e harmonizarmos ali com os vinhos do Quetzal. Não se paga nada à entrada, ou a sair logo se vê. À saída logo se vê. À saída logo se vê, é verdade. Então, normalmente o borrego, quando é de boa qualidade, não precisa estar muito tempo na marinada. De um dia para o outro, vai. É o caso do borrego campaniço. Portanto, colocamos aqui a carne. Temos que ouvir este som. E o que é que nós queremos aqui? Caramelizar bem a carne e depois então baixamos o volume neste caso é a gás, é a luz, mas quando for a gás mesmo no mínimo, aqui também sempre no mínimo, que é para quê? Para ele cozinhar lentamente. Às vezes existe, as pessoas dizem assim, nas panelas de ferro, nas panelas de barro é que se faz boa comida. Não é a panela de ferro nem a panela de barro, é o tempo, que hoje é escasso. O tempo, a minha avó, eu lembro-me de fazer uma receita de cabra, em que ela temperava a cabra 2 dias antes, era cabra velha, não é tipo chafana, era parecido. Mas depois ela levantava-se às 7 da manhã e punha um pauzinho e ia lá controlado e a gente só comia aquilo à 1 da tarde. Por isso é que o tempo foi aqui perdendo. E o tempo é muito necessário para termos um bom prato. Marcamos bem a carne. Este é o borrego de demonstração, que depois todos os sucos que aqui ficarem vai ser a base para seguida para o nosso arroz, ok? Selar a carne é um processo que é bastante importante, que aqui também damos sabor. Se eu vos perguntar o que é mais saboroso, é um frango cozido ou um frango assado? Qual é que tem mais sabor? O frango assado. Porquê? Mas se você temperar o frango cozido, sabe porquê? Tem a ver com uma coisa que chama-se lei de Maillard, que é caramelização é sabor. Quando nós caramelizamos os sucos da carne, grelhamos, neste caso o frango assado, estamos a caramelizar a carne, estamos a caramelizar todos os sucos do frango e faz que ele fique muito mais saboroso do que a gente o meta aqui numa água. Exatamente como o peixe grelhado, o peixe assado, é tudo, tem a ver com caramelização, é sabor. Se isto não caramelizar bem, não vamos extrair tanto sabor como se a gente atirasse para aqui para dentro, pusesse uma tampa e vamos ver a televisão. Não tem nada a ver, ok? Passa sempre por caramelizar bem. Entretanto, enquanto a carne vai aqui caramelizando, vamos preparar o nosso caldo para o nosso arroz de forno. É um caldo de legumes muito simples, à base de alho francês, onde os legumes já foram previamente lavados. Pode ir com casca e tudo, sem problema nenhum. Ok?
e colocamos basicamente dentro da nossa panela com água e dá para ser com casca dos legumes que nós temos lá em casa. Quem for mais amante da cozinha e tiver tempo, hoje o tempo é uma coisa que é escassa, mas sempre que fizer uma sopa em casa, pode guardar as cascas dos legumes, fazer este caldo e depois congelá-lo. Mete num saquinho ou num tupperware, como cada um de vocês quiser, e pode congelar à vontade. O caldo, porquê? Porque o arroz, temos aqui uma visita, o arroz é uma esponja. Ou seja, se nós lhe demos água, a água é neutra. Portanto, não lhe estamos a acrescentar sabor. Agora, se nós adicionarmos um caldo, neste caso basta um caldo de legumes, também podia ser um caldo de carne ou um caldo de frango, estamos sempre a adicionar sabor extra, que no final da nossa receita vai ser sempre um mais, é mais sabor. É sempre, tem sempre uma diferença, sempre o nosso prato final, ok? Já estamos aqui a caramelizar bem. Elas adivinham, como a minha avó dizia, as varejas adivinham, sonham de Estou noite. só aqui para espantar as moscas. A minha avó é que dizia assim, as varejas sonham de noite com as coisas. E é verdade. Ok. Agora, não se preocupem que eu já trago o trabalho de casa feito. A ideia, depois isto, como vocês depois, quando forem provar, vão ver, vai ser um prato que é muito rico, onde vão sentir o borrego e os vários temperos, mas também suave e cremoso ao mesmo tempo. Já caramelizámos bem a carne. E agora vamos então iniciar o nosso processo para elaborar o nosso arroz. Estes sucos que estão aqui na panela, não sei se a câmera está ali a mostrar, ok? Isto é tudo importante para o nosso arroz, para a base do nosso arroz. Neste caso, que vai ser um arroz com enchidos, onde nós agora colocamos só um bocadinho de azeite. Não precisa de muita gordura. E vamos então adicionar, neste caso, os nossos enchidos. Temos presunto. Enchido de porco de raça alentejana. Porco alentejano, sempre. Eu não consumo porco branco. Só porco alentejano. Com a tal gordura intramuscular que resulta do extensivo, dos bichos andarem no campo. Exatamente. Eu costumo dizer que o porco branco é só bom para uma coisa. É para o leitão à bairrada. Porque o porco alentejano aí já fica aí um bocadinho mais extenso. E aqui agora caramelizamos bem aqui os nossos enchidos também. E depois, como tudo na cozinha portuguesa, um refogado. Cebola e alho. O senhor está a badar que não pode comer refogados? Não gosta? Temos de ter depois sempre a atenção ao sal que depois colocamos quando estamos a trabalhar com os enchidos. Não sei se vocês já conseguem cheirar alguma coisa ou não.
Já cheira? Já cheira, já. Já se come com o cheiro. Isso é bom. Quando cheira bem, já temos metade do caminho orientado. Colocamos a nossa cebola. Cebola picada. Folha de louro. Existe o mito que tem que se tirar a parte do meio. Eu até hoje nunca tirei e ainda cá estou vivo. Mas também dizem que os maus morrem sempre em último, portanto. Mexemos bem. Colocamos o alho picado. O alho entra sempre em último, que é por causa de não queimar, ok? Neste caso, eu já trago o arroz meio aberto. O que é que isto significa? Já levou uma pré-cozedura, que é para não comermos só às 6 da tarde. Foi só aberto. Com o quê? O que é que isto significa? Leva um refogado, cebola e alho, e depois colocamos o nosso arroz. O arroz frita até nós temos o coração do arroz. O que é o coração do arroz? É um pontinho branco. Quando vocês estiverem a cozinhar o arroz, que o bago vai ter, mesmo no centro. Aí chama-se o coração do arroz. Quando a maior parte dos bagos estiverem neste ponto, o que é que vocês vão fazer? Se seguirem a minha receita, é vinho branco. Mas atenção, quando cozinhamos com vinho, também o vinho que não é bom para beber, não é bom para cozinhar. Está bem? Epá, aqueles vinhos de pacote, e a gente aqui no Alentejo temos vinho tão bom, a tão bom preço, não há necessidade da gente poupar às vezes €1 para estar a cozinhar com vinho mau. O vinho, tal como o azeite, nós, aí durante o ano passado, todos sofremos no nosso orçamento. Aqui a nossa placa foi abaixo. Já está, já voltou. Não, está tudo igual. Está o forno, já estava ligado há algum tempo. Mas estava a dizer, todos nós sofremos no nosso orçamento familiar a fatura do azeite. E o que é que começou aí a aparecer? Azeite já de, se calhar, terceira categoria. Onde, se a gente estivesse a cozinhar ali em Badajoz, a gente cheirava, nós aqui em Beja sabíamos que eles estavam a cozinhar, porque o azeite empestava, um cheiro horrível mesmo, quase a bagaço. E então, tal como o azeite, pois esse azeite é que dá sabor mau à comida, o vinho é igual. Portanto, todos os nossos ingredientes têm que ter qualidade. E nós em Portugal temos a sorte de viver num país onde temos dos melhores ingredientes do mundo. Neste caso, borrego, a vaca, o porco alentejano. Ainda temos sorte de nós não conseguimos produzir tão em volume como os outros países que existem no mundo, mas acima de tudo temos qualidade. Qualidade porque temos agricultores que acordam todos os dias de manhã para ir tratar do seu gado. Ainda não temos muito dos processos mecanizados. Ainda temos espaço, como os estrangeiros dizem, quando vêm para o Alentejo, dizem assim, aqui há espaço, eles veem o horizonte. Eu até costumo dizer que eles ali da Vidigueira quase que veem o mar. Quando lá estão na varanda da Quinta do Quetzal, para quem não conhece, fica ali em Vila de Frades, e nós vemos Xerpa lá ao fundo da Serra de Ficalho. E eu costumo
para dizer para muita gente, nós daqui até quase que vemos o mar. Se não virem o mar é porque ainda não beberam o suficiente. Já temos luz. Ok, então, volta aqui ao nosso refogado. Puxamos muito bem aqui os nossos enchidos, o nosso refogado e agora adicionamos o nosso arroz. Já temos também o homem dos vinhos. Então gosta mais dos enchidos do que de arroz. Gosta mais do pai ou da mãe? Carne. Aqui no Alentejo também existe. Tá, é branco ou tinto? Cheio. Mas isto é a nossa identidade e que temos de ter orgulho nela. Nós temos de ter orgulho na nossa gente e nos nossos produtos. E na nossa raça. Nas nossas raças. Eu costumo dizer, agora está, por exemplo, no caso da vaca. Está a entrar muitas vacas estrangeiras e o produtor, por questões económicas, obviamente também, o mercado é que dita as regras, estão a trocar as nossas raças autóctones, no caso a garvonesa, a lentejana e outras, para colocar raças estrangeiras, quase do Wagyu, o Angus. Isso o que é que nos está a dar? A globalização é que nós já comemos quase Angus em Portugal e o Wagyu, como comemos em qualquer parte do mundo. E um estrangeiro que nos visita diz assim: epá, e agora tem lá no meu restaurante o Wagyu ou Angus, grelhado. Isso é como 1.000 ou 1 milhão de restaurantes que existe à face desta terra que vai ter aquela carne, aquela raça de carne e com aquele corte. Portanto, eu acho que nós temos que nos diferenciar e cada vez mais apostar nas raças autóctones. Neste caso, estamos aqui hoje com o borrego campaniço, mas temos a vaca garvonesa e o porco alentejano. Valorizá-lo e não ter medo do nosso receituário tradicional. Obviamente que temos que aprender. Eu acho que o receituário português, a cozinha portuguesa, é dos melhores do mundo. Temos um problema, que hoje em dia torna-se um problema, há uns anos atrás, como a gente trabalhava muito, não. Que é, cozinhamos com um bocadinho de gordura a mais e não temos atenção aos pontos da carne, do peixe. Nós cozinhamos tudo mais. O bacalhau é até ficar palha, ficar seco. O lombo de porco, não gosto de lombo de porco. Até porque é que não gosto de lombo de porco? Até porque aquilo fica seco, não consigo comer aquilo. Mas porquê é que fica seco? Porque deixámos tempo mais a cozinhar. É aprender o ponto das coisas. É só o que nos falta afinar e acho que temos estado a trabalhar num bom sentido. Exatamente como a gordura. Obviamente que há pratos que têm que ter gordura. Mas isso é reduzir um bocadinho. Colocamos o nosso caldinho. O tipo de arroz que estamos a utilizar é o melhor arroz português. Qual é que é o melhor arroz português para vocês? O tipo? Você tem que estar calado a próxima vez. Está a acertar em tudo? Assim não dá. Não, você já não pode falar. Pronto. Está a acertar em tudo, está a estragar a apresentação. Estou a brincar consigo. Mas, diga lá em voz alta. É o Carolino. É verdade. Alguém aqui cozinha com o arroz vaporizado?
Eu não posso falar. Se não fosse uma mulher, expulsava do meu show cooking. Isso foi das piores coisas que aí trouxeram. Não estou a brincar consigo, obviamente. E se me disserem assim, João, amanhã tens de cozinhar para 1000 pessoas, eu vou utilizar arroz vaporizado. Porquê? Porque garante que para as 1000 pessoas vai sair tudo igual. Agora, o arroz vaporizado é um arroz que não ganha sabor. É um arroz que aquilo fica sempre... O ponto fica sempre bom, mas saboroso, nada. Depois temos o agulha e o carolino, que são as variedades mais utilizadas em Portugal. O carolino é um arroz que eu gosto bastante, é o meu arroz favorito. Eu estava a dizer que é o melhor arroz de Portugal, mas é para mim, obviamente, depois cada pessoa tem o seu gosto. Mas é o arroz carolino que nos consegue fazer um arroz cremoso de tomate, um arroz cremoso de coentros, um arroz de forno como este que nós vamos fazer e que ganha sabor o grão. Mas para isso também temos que fazer uma coisa, que é sempre mexer para largar a sua goma. Há quem ponha manteiga no arroz. Acho que não é necessário. Acho que se nós tivermos um bom caldo e se formos trabalhando o arroz, ele vai largando a sua própria groma e vai libertando e ganhando sabor ao mesmo tempo que nós lhe adicionamos, neste caso, caldo de legumes, já tem a base dos enchidos, mas se fosse uma boa base de tomate, pão, comer com um peixe frito ou com pataniscas, é igual. É um arroz bastante saboroso. Portugal é dos maiores consumidores de arroz a nível da Europa. Nós comemos quase arroz com tudo. O arroz tem um lugar especial à mesa. Eu, neste arroz, nem vou pôr sal. Depois, se for necessário, vocês adicionam. Mas, para a quantidade de enchidos que tem, não é necessário. Está bem? Entretanto, aqui o nosso amigo. O arroz é de forno, mas estamos aqui a cozinhá-lo 80% aqui no tacho e depois então vai ao forno, ok? Podíamos colocar isto tudo num tabuleiro, o caldo, o puxado dos enchidos, também não havia problema nenhum, ok? Quantidade de caldo, mais ou menos, Carolino, para uma de arroz, 3,5, ok? Mediante o ponto também vocês quererem do vosso arroz. Isso está quase, é que o pessoal está aqui tudo já de água na boca. Já está tudo cheio de fome. Está claro. Está quase. Ele já vai para o forno. Depois finalizamos aqui com um bocadinho de troque, que é um vinagre. Vinagre, neste caso, é balsâmico. Mas pode ser aqui também do Baixo Alentejo, do Vale da uva sem grainha, está-me a faltar o nome. Val da Rosa. Val da Rosa. O Val da Rosa também tem um vinagre de uva passa, também fica bem. O vinagre aqui entra para equilibrar o prato. Porquê? O borrego, como e bem se falou, tem alguma gordura intramuscular, nós ainda adicionamos um toquezinho de banha e ajuda aqui a cortar e a equilibrar. Como o arroz também tem enchidos, tem sempre alguma gordura. E agora o que é que nós fazemos? Colocamos em 2 tabuleirozinhos para ir ao forno. E depois, enquanto ele está no forno, o Miguel faz aqui uma breve apresentação dos vinhos. Então, como é que o senhor se chama? Vítor. Você vai provar comigo. Venha cá, Vítor. O Vítor, como me respondeu tudo a certo, uma salva de palmas para o Vítor.
Vítor, vamos provar se o nosso arroz está bom. O que é que acha? 5 estrelas. Acha que está bom? Se lhe acrescentar um bocadinho de sal, Falta só um toquezinho de sal, não é? Mas, como aqui o cabrito também tem um toquezinho, a gente neste momento... Cabrito que é borrego. Borrego. Pode ir. Uma salva de palmas para o Vítor. A partir de agora, o prato está à responsabilidade dele. Como vocês podem ver, aqui o grão já está mesmo quase. E aqui neste ponto é quando ele vai entrar para dentro do nosso forno. Isto também tem um momento cultural pela inteligência artificial. Eu vou só ler aqui uma quadra do restaurante Solar da Campaniça, que é um restaurante que funciona aqui em Novo Ibeja, tem como objetivo promover a raça Campaniça, e diz assim uma das quadras: é uma raça ancestral, rústica e bem adaptada. Produz hoje carne e lã, em tempos foi ordenhada. Isto bate certo. Bate certo. Bate certo. Eu recordo que este é um projeto financiado pelo Alentejo 2030, no âmbito do Sistema de Apoio às Ações Coletivas. É uma parceria entre o NERB e a Comunidade Intermunicipal e tem como objetivo principal a promoção das raças autóctones, especialmente na internacionalização, e estamos a trabalhar essencialmente com 3 raças. A raça de porco de raça alentejana, naturalmente nos suínos, nos bovinos a raça garvonesa e nos ovinos, que estamos aqui em Novo Ibeja, naturalmente teria que ser, estamos a trabalhar a raça Campaniça, em que o livro genealógico da raça é da ACOS, e já tivemos aqui connosco hoje o secretário técnico da raça, o engenheiro Claudino de Matos, a explicar, no fundo, as características destes animais. Isto são tudo raças em extensivo, que andam à vontade, daí a designação do projeto Carnes do Montado, e, portanto, aqui o objetivo principal do NERB e da Comunidade Intermunicipal é acrescentar valor aos produtores, essencialmente para continuarmos a ter o nosso mundo rural povoado e com pessoas cada vez a poderem ser valorizados mais o seu produto. Eu recordo, por exemplo, no caso aqui da Campaniça, estamos a falar de cerca de 12 mil adultos, e, portanto é uma raça muito reduzida, teve em vias de extinção e mercê do trabalho dos produtores, dos criadores e também da própria ACOS, conseguiram já hoje ter um efetivo que permite a sua comercialização. No caso da garvonesa, foi uma raça que também teve praticamente extinta, uma raça de bovino garvonês. O nome, curiosamente, é da Feira de Garvão, é onde as vacas eram transacionadas, é um animal rústico, também chamado de chamusca, e, portanto, atualmente na raça garvonesa já está a ser comercializada pelas carnes do montado.pt, que as pessoas podem mandar vir online e receber na sua casa carne de raça garvonesa, diversos produtos da garvonesa, e o porco de raça alentejana temos aí, podem ir aqui ao stand de Ourique daqui a pouco e provar o excelente presunto de porco de raça alentejana, tudo do nosso montado do Baixo Alentejo. Portanto, são produtos excelentes, em que existe o efetivo é muito reduzido e que temos que ajudar a valorizar para criar valor e para criar riqueza, principalmente nos produtores. Agora, se calhar, vamos falar um bocadinho dos vinhos. Exatamente. A Quinta do Quetzal hoje traz-nos aqui um vinho branco. Se calhar começamos pelos brancos, Vamos que é começar pelos brancos. para refrescar o palato. Eu já fiz a cama, comi uma sopinha de cação ao 12h30, portanto já tenho a cama feita, já posso beber um copinho de vinho. É melhor o microfone, Ora então, olá, boa tarde a todos. O meu nome é Miguel, sou um dos funcionários da Quinta do Quetzal e hoje trazemos-vos aqui 2 vinhos. Vamos começar aqui com este branco, é o nosso Quinta do Quetzal 2024. Temos aqui 2 castas
da região. A principal da região da Vidigueira, que é o Antão Vaz, e depois usamos aqui o Arinto, que temos muito no nosso Alentejo e pelo país todo. É um vinho jovem, é um vinho de 2024, que faz um estágio de fermentação de 6 meses em inox e tem atualmente 2 meses de garrafa. Sr. Fernando, já está pronto? É um vinho bastante jovem, como podem ver. É uma cor amarela, um amarelo palha. Tem aqui no nariz uma nota cítrica, mas também tem a parte tropical do Antão Vaz. E é um vinho que agora, como é um vinho novo, até nos dá uma nota assim, parece quase um espumante. Faz-nos aqui umas cócegas na garganta e na língua. Está aprovado? Está aprovado, sim, senhor. Está aprovado? Então, vamos agora servir a esta gente toda. Força. Depois passamos então ao tinto. O branco é só para lavar a boca, porque o Miguel é que percebe mais da harmonização. É para fazer gargarejos só. É o gargarejo. Mas o David não trouxe a cuspideira, portanto temos que beber. Ah, não, isto aqui bebe-se tudo. E então, depois, peço só que depois guardem o mesmo copo, que depois vamos então harmonizar, que trouxemos o vinho, o tinto, que depois o Miguel já vai apresentar, que vai então ligar muito bem depois com o prato do borrego. Eu pedi era para depois deixarem os copos aqui, que eles custam caro e às vezes as pessoas esquecem-se e vão passeando com eles. É os copos e os pratos, Os está copos bem? e os pratos. Tentamos trazer tudo em vidro e aliás, a economia assim o dita, e em termos de qualidade para não termos descartáveis e para ajudarmos o ambiente, portanto, e para podermos degustar quer o vinho, quer o prato, naturalmente, É o que melhor. em louça e em vidro valoriza o produto. Aqui a nossa casta Antão Vaz já está a correr o país quase todo, mas aqui o solar dela de facto é aqui o Conselho da Vidigueira principalmente, e o Arinto dá-lhe aqui uma nota de frescura, e agora até já consigo dizer estas coisas e tudo. Já está quase um sommelier, o Fernando. Isto é como a informática, eu só percebo disto da ótica do utilizador. Em princípio, eu acho que chega. Capaz de chegar. Então o vinho está aprovado? Escorrega bem, isso é bom. Os vinhos agora querem-se mais frescos com menos madeira, não é? É o que diz agora o mercado. É o que querem, é verdade. O mercado dos vinhos também está, já que estamos aqui com o projeto da Cidade Europeia também. Candidatura à Cidade Europeia do Vinho 2026. Nós estamos a perder uma coisa que antes ganhávamos, que era consumir bastante vinho. Temos que ajudar aqui os nossos produtores do Alentejo e de Portugal. Temos que consumir mais um bocadinho, porque as adegas estão... O consumo caiu em um bocadinho. Então, para chegar também a um mercado mais jovem, hoje em dia mesmo as pessoas... Hoje o mercado pede vinhos com menos madeira, mais frescos, mais fáceis de beber. O vinho branco está todo aprovado, gostaram? Bem, então vamos à prova dos 9. Aqui este paninho. Vamos retirar aqui o nosso arrozinho. Está pesado. Está pesado. Está pesado. Mas a gente dá conta dele. Ele ainda pode secar mais um bocadinho. Depois já vão ver o outro, vai lá ficar. Podemos o secar mais um bocadinho, fica menos úmido no nosso forno. Ou então deixar mais ou menos como ele aqui está, que é só finalizar um bocadinho. Ok? Portanto, quando já aprovarem o branco, o Miguel, se calhar, apresentavas o tinto. Apresentas o tinto e a gente depois começa aqui o nosso serviço. Vamos já finalizar o nosso. Ora então, e agora,
O vinho para harmonizarmos aqui com o prato do nosso chefe é aqui um vinho tinto do nosso Quetzal Arte. Aqui já é um vinho com muito mais estrutura. É um vinho 2021, temos Alicante Boucher, Alfrocheiro e Syrah. Vamos sentir muita fruta negra principalmente, característica do Alicante Boucher e também do microclima da vidigueira. Vamos lá então. Merece ir para a televisão. Isto agora foi o Vítor. O Vítor agora, se isto não estiver bom,